Nós vamos assistir um vídeo bombástico agora. Porém, a minha intenção nesse vídeo é falar por que Deus está permitindo toda essa bagunça no meio evangélico. Mas assim, esse vídeo tá assim fora dos limites. A briga escancarada entre o pastor Silas Malafaia e o pastor André da Lagoinha. Pelo que eu entendi, ele vai proibir a pastora Camila Barros de pregar nas igrejas batistas da Lagoinha. Vamos assistir? Povo abençoado do Brasil, esse vídeo é para meus irmãos evangélicos. É importantíssimo você assistir até o final para você entender. Eu sou pastor há mais de 44 anos e durante 28 anos eu trabalhei como evangelista. Como evangelista, por bondade de Deus, eu fiz mega eventos nessa nação. Mais de 500 mil pessoas em Manaus, mais de 300 mil pessoas em São Luís, Fortaleza e Recife, mais de 150 mil pessoas debaixo de chuva em Porto Alegre e outros tantos e tantos eventos. Investimos milhões e milhões de reais e nunca cobrei um centavo. Deus também me permitiu fazer a Islavec. Durante 5 anos nós bancamos hotel e pensão completa para mais de 25 mil líderes, e não é gente membro da minha igreja. Investimos milhões e milhões de reais. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer que eu tenho moral e autoridade espiritual para tratar do assunto que eu vou expor agora. Não deturpe a minha palavra. Eu falei o seguinte: o culto de passagem de ano é tradicionalíssimo nas igrejas. E eu falei, vá para a sua igreja, com a sua família, cultuar a Deus, com o pastor que cuida de você o ano todo. Eu não tenho nada contra eventos, nem igreja que cobra eventos. Você tem eventos para fazer o ano todo, mas passagem de ano é um culto tradicional das igrejas. Sabe o que os espertos fazem? Contratam cantores famosos a peso de ouro, que eles não têm. Contratam pregadores famosos a peso de ouro, que eles não têm, para fazer evento pago e tirar membro de igrejas, de pastores para seus eventos. É isso que eu critiquei. Aí, o pastor da Lagoinha de Alphaville resolveu me rebater falando asneira. E ele coloca um banner, e depois ele troca porque ele apanhou muito, e eu vou dizer por quê. Aí ele coloca, tá aí o banner. Igreja dos outros, pastor, que coisa feia. Isso é uma linguagem que eu uso e que todo mundo entende. Igreja dos outros, isso é igrejas onde o povo pertence e está debaixo da autoridade de um pastor. Pastor não é dono de membros, é a igreja de Jesus. Aí ele vai falar uma coisa que nunca encaixou tanto para eles como essa. O pastor de Alphaville, de Lagoinha. Olha o que ele fala. Triste demais. A igreja brigando contra a igreja. O inferno está celebrando. Pastor, é exatamente isso que a tua denominação está fazendo. Entrou na justiça, a sua denominação, que você pertence, entrou na justiça contra irmãos de sangue e de fé por causa de nome. O inferno está celebrando uma vergonha nacional. 1 Coríntios capítulo 6 diz que é para você não entrar na justiça contra irmãos e sofrer o dano. Você não tem moral nenhuma para me criticar. Apanhou tanto que mudou o banner. Aí botou um banner dando uma de vítima, de humildezinho, para justificar diante do seu povo e diante do povo evangélico. Aí ele escreve, Jesus é manso e humilde de coração. Vamos calar, os frutos falam por si mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa, pastor. O Cristo manso e humilde de coração deu chicotada e derrubou mesa dos vendilhões do templo. E outra, você perdeu a oportunidade de ficar calado. Eu, por bondade de Deus, na igreja que sou pastor, tenho cantores famosos e pregadores famosos que cansam de pregar em tudo que é Lagoinha. E aí na sua igreja de Alphaville, eu tenho um casal que Deus levantou nesse país como pregador, que quase toda semana faz culto na sua igreja. Me pediram autorização e eu dei. Sabe por quê? Porque eu tenho visão de reino. E eu tenho igreja em Alphaville. Só que a partir de agora a música vai mudar. Aí mudou, porque eu não vou aceitar isso que você fez. Essa que é a verdade. Eu posso estar errado com o que eu entendi, e não tem problema, né? A gente erra, mas foi o que eu entendi, que a partir de agora, devido ao que o pastor André Fernandes fez, o pastor Silas Malafaia não vai mais permitir que a Camila Barros e o esposo dela continue lá pregando quase toda semana na Igreja Batista da Lagoinha de Alphaville. Então, qual é o propósito de Deus com todos esses escândalos? Libertar os idólatras. Como que a gente sabe que a gente está cometendo idolatria? Quando nós olhamos para alguém e nós ficamos escandalizados, horrorizados com a atitude daquela pessoa que a gente achou que nunca ia cometer aquilo. Pensa comigo,
Quem é o único que nunca vai nos decepcionar? Quem é o único que nunca vai errar? Jesus. Então, se eu fico criando uma expectativa desse tipo, achando que o pastor Silas Malafaia é perfeito e nunca vai errar, nunca vai poder fazer isso, Ana Paula Valadão, Lagoinha, quando a gente cria essa falsa expectativa, nós estamos idolatrando. Eu fui criado na Igreja Assembleia de Deus e eu fiquei até os meus 19 anos na Assembleia de Deus. E quando eu estava na Assembleia de Deus, eu olhava para as outras igrejas que eram mais liberais e tinham uma linguagem mais amorosa, eu achava que eram todos amorosos e que na Assembleia de Deus as pessoas eram muito duras, muito rígidas. Então eu saí da Assembleia de Deus e fui para uma outra denominação, a Igreja Batista, né? Mesma linha da Lagoinha, da convenção da Lagoinha na época, a gente convivia nesse meio aí. Eu fui para esse meio nessa época, tendo uma ideia assim ilusória. E eu quebrei a cara, né? E nem por isso eu saí. Fiquei por muitos anos nessa linha de igreja e eu entendi. Foi bom eu ter saído da Assembleia de Deus e ido para a Igreja Batista, porque eu entendi que não existe esse tipo de perfeição. Que todas as igrejas são iguais, têm os mesmos problemas, as pessoas são humanas. Então, se você é o tipo de pessoa que fala assim, não vou mais para a igreja porque a igreja é isso, muita gente está falando isso, né? Porque virou um assunto de rede nacional, está em todos os jornais essa confusão aí da Lagoinha. Então muita gente escreve, é por isso que eu não quero pisar o pé em igreja. E sabe qual é o propósito de Deus? É justamente isso, fazer uma limpa dentro da igreja. Porque os falsos cristãos vão todos embora, todos, não fica um. Porque os adoradores de homens não suportam ver homens errando. O que você acha sobre isso? Comenta aqui embaixo. Você acha que os pastores, os líderes, em algum momento das suas vidas, eles nunca erraram? Houve algum tipo de líder que nunca errou? A diferença entre antigamente e hoje é que hoje tem mídia, hoje tem internet, então todo mundo fica sabendo de todas as coisas. Então meu conselho para você, a mensagem de Deus para você é: resista o mal. Não saia da presença do Senhor, não saia da casa do Senhor, não crie falsas expectativas em homens. Deus é o único perfeito, Deus é o único que nunca vai te decepcionar. Eu queria falar para vocês sobre o último vídeo que eu postei aqui no canal, que foi sobre a Ana Paula Valadão. Nos comentários, misericórdia, tá uma baixaria terrível nesse vídeo, porque eu usei uma linguagem de raiz pentecostal, daquele pentecostal bem raiz. Eu já fui da Assembleia de Deus, então eu usei essa linguagem por causa de um vídeo da Shirley Carvalhais, que é uma cantora pentecostal, que tem o mesmo título, o vídeo. Deus cala Shirley Carvalhais, é do canal Adoradores na Net. E eu usei o mesmo título para falar da Ana Paula, porque o assunto era o mesmo, era uma profecia. E a maioria dos que seguem a Shirley Carvalhais são pentecostais. Então nesse vídeo da Shirley não tem nenhuma confusão, não tem ninguém falando besteira e atacando, né, os criadores do conteúdo, porque são todos de raiz pentecostal. E no meu vídeo, como a maioria é batista, Igreja da Parede Preta, todo mundo moderno, o povo não entende a linguagem Deus cala. Então eu quero falar para você que quando na linguagem raiz pentecostal, antiga, Deus cala, quer dizer o seguinte, que quando Deus fala, nós nos calamos. Então, quando alguém recebe uma profecia dentro da visão de raiz pentecostal antiga, quer dizer que a pessoa está se calando para ouvir Deus falar. Misericórdia, olha, eu não vou mais ficar me explicando, já escrevi um monte de comentário, mas assiste o vídeo, porque a ideia do vídeo é simplesmente mostrar o momento da profecia, tá bom? Tá aqui acima.